primeiramente falar que o evento é um evento de lançamento do livro. O livro foi lançado, se não me engano, mês passado, mas nós estamos fazendo, oficializando aqui no Brasil esse lançamento. Nós vamos ter aí depois uma mensagenzinha bem bacana aí, passando aí, né? A gente vai passar até uns 3, 4 vezes, né? E nós vamos abordar essa obra que foi um sucesso, mas está sendo um sucesso lá fora. Ela é o primeiro livro da trilogia dos Espinhos, né? Prince of Thorns. E nós viemos aqui fazer esse lançamento do primeiro livro. Então, quem não me conhece, eu sou o Rodrigo, sou o diretor da Toca CE, que é um grupo de estudos de literatura fantástica, né, no todo. Então, nós abrangemos a região do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e o Piauí. E tem muita coisa vindo aí, muita coisa bacana, tá certo? Sou o Anderson, sou coordenador cultural da Toca CE. Já estou assim nessa de literatura fantástica há muito tempo e é sempre bom a gente falar do que a gente gosta, né? O livro do Mark Lawrence foi uma grande surpresa para mim. Eu comecei a ler e pensei que não ia ser isso tudo, e quando vi, foi realmente isso tudo, né? Que o pessoal tá falando lá fora. No original, o nome não é Trilogia dos Espinhos, é The Broken Empire, o Império Quebrado. Eu não sei porque teve essa mudança na tradução para cá. E a gente trouxe aqui um colega nosso, acho que algumas pessoas já conhecem, trabalha nesse mercado de literatura fantástica também, é o colunista do Baião de Letras. Eu ia dizer que eu trabalho a serviços gerais na Toca CE. Tá. E do Azileito, e vai varrer o chão quando terminar também. Antes do Sérgio falar, eu quero agradecer a todos, a presença de todos, tá certo? Quero agradecer Cassinha. Meu amor, essa decoração aqui tá show de bola, tá certo? Muito obrigado. Você é 10, viu? Você é 10, viu? E aí, Sérgio, tá gostando da gente aqui, perto da gente? Pô, vocês são bem agradáveis. Né, cara? Vamos lá, sim, pessoal. Eu sou, como eles falaram, meu nome é Sérgio, eu sou cursei letras na UFC, não que isso me credencie alguém da maior menos de literatura. Sou colunista do Azileito, toda segunda, vou fazer logo o jabá, certo? Pra não esquecer. Toda segunda-feira eu escrevo uma coluna de literatura, geralmente a literatura fantástica, um artigo de opinião, chamada Baião de Letras, certo? Toda segunda-feira no azileito.com.br. Quem quiser ver mais ou menos besteira lá, você vai escrever lá segunda-feira, ok? E eu fui convidado pelos meninos para falar um pouco do livro Prince of Thorns, mas mais do que isso, sobre o gênero sobre o qual ele é escrito, né? Que é Dark Fantasy, ok? Eu vou ficar em pé, né? Que eu falo e faço a Libras ao mesmo tempo. Eu vou ficar todo travando aqui, você não me vê. Fique à vontade. Eu vou tentar não ser chato, pessoal, falar rapidinho, sabe que aí uma parte interessante com eles. É o seguinte, antes de, para não se repetir, quem aqui sabe mais ou menos o que é Dark Fantasy? É fantasia sombria, certo? Mas além disso, não fique com vergonha não, pode falar que mais vergonha do que eu você não tá, né? Então, ajuda aí, pessoal, por favor. É o seguinte, eu vou fazer rapidinho, gente, uma linha temporal para vocês perceberem, é rápido, certo? Não se preocupem, eu não vou ficar aqui de jaleco branco, bom, bem meus alunos, né? Vai ser bem rápido. A fantasia sombria, como todo gênero, ela é derivada de outros gêneros, ok? No gênero literário, dificilmente ela vai se fechar dentro de si própria. Isso todo mundo sabe, mais ou menos, ok? Ou seja, ela é um gênero que vai se delimitar por dois outros gêneros. Como assim? O Dark Fantasy, na verdade, surgiu do gênero fantasia. Na verdade, não é um gênero tão antigo quanto outros, como o Conto de Fada, até como eu acho que o horror é um pouco mais antigo. Ele tem uns 2 séculos, mais ou menos, se delimitou mais ou menos no final do século XIX. O que é que aconteceu? Teve alguns cidadãos que disseram, rapaz, existe um gênero fantasia, mas tá uma bodega muito grande, certo? Tá aquele tipo de coisa, conto de fada tem fantasia, mas aquela história de horror tem fantasia, mas aquele romance ali meio sadomasoquista, não sei o que, tipo, tem fantasia. Vamos lá, o que a gente vai fazer? Vamos delimitar, certo? Vamos organizar aqui
e vamos fazer um gênero só, que a partir dele a gente vai ter uma noção de, quando for ler um livro, do que esperar daquele livro. O que é que aconteceu? Nasceu a fantasia, o conto fantástico do final do século XIX, certo? O que é que esse conto queria dizer? Temas muito baseados em mitologia, certo? Quem leu O Senhor dos Anéis sabe, né? Baseado em mitologia, eu crio um mundo novo, certo? Um mundo em que o cerne dele vai ser a magia, o sobrenatural. Isso vai ser o gênero fantasia, ok? Só que ele é muito amplo, ele ainda é muito geral para se delimitar dentro de um gênero só. O que é que aconteceu algum tempo depois? Ele se dividiu em outros três. Aí vem a chamada ficção especulativa. O que é a ficção especulativa? Quem é que vai me dar a cola? Eu tô me sentindo, vocês assim, eu tô me sentindo aquele professor de matemática da segunda-feira de manhã, né? Chega. O professor de filosofia disse que quanto menos a gente souber, melhor. Então tá bom. Vamos lá, rapidinho. Ficção especulativa. Ficção científica. Eu trato do futuro, certo? Do que vai acontecer. O meu mundo é construído não em cima de magia, mas em cima de tecnologia, né? Aí vem o conto fantástico, ou a fantasia medieval, como a gente conhece mais comumente, né? O mundo é construído em cima do cerne mágico. Eu pego ali aquela magia que vem desde a Odisseia, da Ilíada, coisa de aventura, de uma coisa mais medieval, e coloco também dentro do gênero. Aí eu tenho a segunda ficção especulativa, fantasia medieval, ficção científica, fantasia medieval. E o terceiro? Quem é que chuta? Horror. Isso mesmo. O horror. Uma ficção científica é do futuro, certo? Fantasia medieval é do passado. A do horror é do presente. Um é mágico, um fala de tecnologia, o horror vai falar de quê? Do contemporâneo. Aí eu digo, um é sobrenatural, mágico, o outro falo do comportamento humano e social com tecnologia. Aí o horror eu vou falar de quê? Eu vou falar do medo ancestral que o homem tem do escuro. O medo que ele tem do desconhecido. Eu pego um contexto contemporâneo, coloco uma coisa que ele não conhece ali, aí se forma um gênero horror, certo? Atual, futuro e presente. Eu tenho a ficção especulativa nos três momentos, ok? Aí de onde é que surge a fantasia sombria? O gênero, pessoal, não se delimita dentro dele mesmo. Nunca esqueçam disso. Tanto que... Todorov falava isso. Pois é. Tanto que O Senhor dos Anéis, ele é alta fantasia, né? High fantasy. Mas ele é só high fantasy? Tá muito longe de ser só high fantasy. Tem tanta coisa lá dentro que a gente, mas tem coisa de... Pode ter coisa do gênero estranho, pode ter coisa de sei lá, tantas outras coisas ali dentro que você acaba vendo as delimitações dele. O gênero sempre ele tem predominância de um deles, mas ele tem um pé em um gênero que é de um lado e um pé que é do gênero do outro, certo? A fantasia sombria tem pé em que gêneros para vocês? Quem já leu sinopse ou então já leu o livro? Ele é dentro de um contexto medieval, do passado, não é? Em médio. É isso que a gente ia falar. Ele é... Em teoria. Em teoria. Em teoria é passado. Certo? Passado, mas ele tem uma estrutura de mundo parecida com medieval. Isso, correto. Tá dentro do gênero fantasia medieval. Conceitos sociais, conceitos políticos. Tudo. Agora ele tem drama humano, certo? Através de quê? De perda, de morte, de sofrimento, certo? De angústia. Aí não é mais muito fantasia. Vai pra onde? Você acha que vai pro horror ou vai pra ficção científica? Horror. Lembrem disso, ó. A fantasia, a Dark Fantasy, ela é uma área cinza que está entre a fantasia medieval e o horror, certo? Ele está exatamente no meio, ok? Quando você for ler um livro de fantasia sombria, tenha em mente isso. Ele é um livro que está dentro do conceito. Ele pegou do pai dele, que é a fantasia, o conceito medieval, o conceito de passado, a estrutura medievalista que tem na fantasia. E pegou o drama, o medo do desconhecido e as reações humanas do horror. Ele pega exatamente coisas de um e coisas de outro, junta,
forma a fantasia sombria. Mais ou menos isso, né? E a gente pode dizer que, sem dar spoiler, que o Prince of Thorns ele é uma fantasia cinza com pintinhas vermelhas. Porque o próprio autor, o Mark Lawrence, além de escritor, ele é cientista na área de inteligência artificial. Então ele acaba agregando. E é interessante que é uma tendência que já vinha nos Estados Unidos, está chegando no Brasil felizmente, que é de explorar isso, a fantasia fora do tão tradicional high fantasy que a gente teve por tantos anos. Por muitos anos, quem lê há algum tempo só teve o Senhor dos Anéis para ler, né? Lia o Senhor dos Anéis, aí que eu chegava na livraria, pô, não tem mais nada, assim. Aí depois começou a chegar. Aí chegou o resto. Chegou. O gênero, cara, ele é tão diluído dentro de si que até o Harry Potter tem coisa sombrio, né? Chega uma parte que você, pô, tá meio esquisito isso aí, né? É fantástico, maravilhoso, né? O gênero é isso. E pra quem gosta de fantasia sombria, tá vivendo o ápice agora, né? Porque tá aí vindo o Elantris, né? Que também tem um pé muito forte na fantasia sombria. O Guerra dos Tronos também tem algumas pitadas ali fortes de crueldade, de traição e tal, que é bem dentro do horror mesmo. E Prince of Thorns, né? Que é mais uma aquisição muito forte aí pro nosso mercado. E fechando aqui a parte de fala de professor, alguma dúvida, gente? Como o Sérgio comentou, né, que o gênero não se serve em si mesmo. Né? A gente vai lembrar do Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis, ele, apesar de ter sido classificado por muito tempo como esse elemento high fantasy, você encontra um elemento de horror primordial, o horror do desconhecido, de um grande mal que está ali no banco de fundo Nespresso, que sequer aparece, que assola todos, né? Aquele mesmo Senhor sombrio, né? Então ele às vezes o gênero realmente ele acaba raspando nos outros. Né? Gente, pra Você resumir. tá totalmente errado, né? Eu disse certo pra Boza. Gente, pra resumir, ó, vocês vão sair daqui, nunca mais vocês vão esquecer disso, pelo menos eu vou tentar, certo? Vamos fazer a trilhazinha que eu faço na sala de aula, sabe que não tem, né? Vocês vão ficar. Qual o primeiro? Nasceu o gênero com fantasia. E eu fiz isso porque eu esqueci de um, aí eu tô meio que logo. Tem a fantasia. Debaixo da fantasia, porque a fantasia, na verdade, ela se divide em 3 gêneros, eu não quis confundir vocês, certo? Se divide em quê? No conto fantástico, certo? O gênero sempre é dividido por 2, certo? Tem a fantasia, conto fantástico. De um lado é o estranho. O que é o estranho? O conto fantástico, pessoal, é o seguinte: quando você lê uma coisa que você não sabe se acontece ou não o sobrenatural, ele é conto fantástico. Se no final do conto fantástico você descobre que não é sobrenatural, na verdade é uma interferência do homem, e aquilo que você pensou que era uma coisa sobrenatural não é, vide Scooby-Doo, certo? Aí você cai no gênero estranho. Se você descobre que realmente aqueles sons que você está ouvindo na casa mal assombrada e tal são realmente um fantasma, você cai do conto fantástico pro gênero maravilhoso, certo? Estranho não é sobrenatural, maravilhoso é. O maravilhoso é sobrenatural, então do maravilhoso eu puxo a fantasia. Aí eu puxo aquela que eu falei para você que são as ficções especulativas. Puxo a fantasia, que é passado, puxo a ficção científica, que é o futuro, e puxo o horror, que é contemporâneo. Deu para vislumbrar, né? E do Lovecraft, do Ghost Tavares, que é de outro universo, não é fantasma, é extraordinário, nem estranho, que seria... Mas eles são seres fantásticos, porque eles vêm O rochedo, quando eu li, cara, eu classificaria como horror. Porque assim, você classifica pela predominância maior do gênero, certo? Pode ser que tenha 5 gêneros dentro do livro, mas o que predominar, o que você achar que tem mais características daquele gênero, é o que prevalece. O do Rocher, pelo menos eu li o Criaturas, eu acho. Pra mim ele é horror, porque ele tem mais características do gênero horror, certo? Então, se divide nas 3, certo? No meio entre o horror e a fantasia, Dark Fantasy. Só uma coisa sobre Lovecraft, Lovecraft ele é tão uma parte que ele já pega inclusive partes da ficção científica. Você pega, por exemplo, o conto dele, Na Montanhas da Loucura. O cara entra, vai pra porra da geleira
E caralho, que assim, o cara entrando por dentro da. Utilizando as máquinas lá engenhosas e depois vai e encontra. Então você vê como o negócio é tão confuso, ó, que tem as três, né, que eu falei, a ficção científica, o horror e a fantasia. O Dark Fantasy não está entre o horror e a fantasia? Então qual é o gênero que está entre a ficção científica e a fantasia? Alguém assistiu um filme chamado, ou ouviu falar do filme chamado John Carter? É fantasia científica. É um gênero que está entre a ficção científica e a fantasia. Ou seja... Mas o livro é bom pra caramba. O livro é bom, né? Pois é. O gênero, pessoal, ele vai se desdobrando tanto, certo? Que você tem que fazer exatamente o que eu falei pra ele. Você pega o que tem mais coisa do livro, aí você diz, tem mais, o livro é de fantasia, mas tem mais horror, então ele é de horror. Embora ele se passe no mundo medieval ali, certo? Quando o livro for predominante, como é o Prince of Thorns, pelo menos pelo que eu li, até onde eu li, como ele tem toda a estrutura dele, o ambiente, o cenário, é medievalista, ele vai ser predominantemente fantasia. Com exceção do horror, fantasia sombria. Todo mundo entendeu? Entendeu? Uma pergunta, Sérgio. Então você falou High Fantasy. High Fantasy seria uma fantasia idealizada. Certo. Eu não quero confundir, mas tá pedindo, certo? Tem o gênero fantasia. Quais as duas divisões do gênero fantasia? Alguém sabe? Fantasia. Quais os dois gêneros que se subdividem do gênero fantasia? Alta fantasia e capa e espada. Alta fantasia, o que quer dizer? Você tira pelo protagonista. Se o protagonista não quer ir para a aventura, mas ele é jogado para a aventura, é alta fantasia. Se ele vai em busca da aventura, é capa e espada. Dois exemplos. Frodo, é alta fantasia ou é capa e espada? Alta fantasia. Conan, o bárbaro. Aí a diferença. Você vai entender, né? Cara, muito bacana. Gente, viu? É isso. Se vocês tiverem dúvida, por favor, não me escolham. Tem aquele cara chato pra caramba, falar muito. Eu espero realmente que vocês tenham entendido. É meio chatinho mesmo, mas serve pra quando você for comprar o livro, você, beleza, esse aqui, aquele bicho lá falou muito besteira, mas não pra entender mais ou menos. Agora vamos seguir com a parte interessante, certo? Que é isso, rapaz. Um salve de palmas aí, por favor. Agora eu vou ficar trabalhando isso aqui. Não precisa de muita coisa para atrapalhar o vídeo. Eu acho muito bacana essa questão da Dark Fantasy, porque estava lendo recentemente sobre o Karl Edward Wagner, que se intrometeu muito ali nas sagas do Conan, né? E no Solomon Kane, né? Tem muito isso aí, né? Que você percebe essa questão do Dark Fantasy, né? Que tem uma aproximação muito grande com o Prince of Thorns. Mas antes da gente começar a falar sobre essa grande saga do Jorg, né? A gente estava até em dúvida, é Jorg como francês, né? Depois a gente vai falar sobre o cenário, né? Ou é Jorg, né? Aí a gente fazendo essa pesquisa já é Jorge. Aí vem Jorge, né? Aí fala o RPG do Game of Thrones traduziu João das Neves, então pode ser. Aí você tira, né? Mas a gente gostaria primeiramente de agradecer a Darkside, tá ok? A todo mundo do pessoal da Darkside que trouxeram aqui pra gente aqui esse livro incrível. Pessoal, não é puxando o saco dos nossos apoiadores não, olha, tá escutando, né? Aqui, ó, eles têm uma qualidade muito boa, muito boa. A maioria dos livros deles, eles fazem capa dura. Até o saco da encomenda é bonito, cara. Quando chega Tá vendo aqui o saco, saco, tá certo? o saco da encomenda é bonito. Foi meio assim essa sua pergunta aí, mas Tô mostrando, cara, quando eu estou na cabeça. O que é muito interessante do livro é porque tem um acabamento muito bom. Eles têm também essa questão da arte muito boa. É um trabalho de revisão, tá certo? Tradução incrível. Então eu recomendo os livros da Darkside, porque é a primeira editora aqui do Brasil focada na fantasia e no terror /horror, né? Então eles estão vindo justamente assim com tudo. É uma atenção bem especial nas prateleiras,
ok? E é um livro ó, que, se você for perceber, capa dura, tem uma brochura ótima. O livro em si, para quem for comprar o Prince of Thorns, ele é até bacana até para quem está iniciando a literatura fantástica no todo, porque ele tem capítulos pequenos, tá certo? Então, só para você ter ideia, o primeiro capítulo são 2, 3 páginas, então a cada quebra do capítulo, tá certo? Eu tenho uma frasezinha remetendo a algum personagem, que isso faz com que ajude você a ir para o próximo capítulo, ok? Então é muito bom, um livro, qualidade do papel ótimo, diagramação. A gente quer mesmo assim, não é todo livro que é fabricado assim, e com preço, é um livro de luxo com preço normal. Certo? Você vai procurar o Senhor da Fantasia também com a biografia do Michael White, né, do Tolkien. Também, cara, da mesma qualidade. Então, é o que eu digo e repito sempre, qualidade, tá certo? Tem que estar enraizado. Qualidade não pode ser uma opção. Qualidade é, sim, essencial. Tem que ser peça fundamental e não uma opção. Então a Darkside ela traz isso. Ela traz não uma opção com qualidade. Ela traz justamente algo que é essencial. Ok? Não é não, antes? Gostou do livro? Demais, demais. Show, né? Não, mas assim, a Darkside foi um alento assim, para quem gosta de fantasia. Além do Prince of Thorns, a Darkside acabou de comprar os direitos de outra saga para imprimir aqui, que é o The Demon Cycle. Eu não sei como é que vai sair aqui. Até o autor, ele recomenda o livro do Mark Lawrence aqui atrás. E assim, como o Sérgio falou, né, pra quem tá nesse cenário fantástico, assim, o momento é o melhor possível. Porque além de a gente ter muitos lançamentos, a cada dia é fechando mais lançamentos e mais editoras se dedicando a isso. Eu espero que não seja só um momento, que continue assim, porque a gente vai ter muita coisa para ler e muitos eventos desses aqui de outros livros também. O legal disso aí, Anderson, é porque assim, é uma coisa que eu senti, muita gente também me fala que se você chega num determinado grau de leitura, tipo você lê Guerra dos Tronos, ou você lê aquele nível, dificilmente você consegue baixar o nível, né? Se você for ler um livro assim mais simples, você pô, não é o que esperava, né? Fica meio decepcionado. O bom é isso, que vários editores que a Darkside está entrando nessa agora estão trazendo livros desse nível para cima. Então você vai ter sempre coisa para ler, sempre coisa melhor para ir adquirindo, sem ficar tendo que pegar qualquer coisa, né? Porque quando você tem um boom de um gênero literário que está tendo no Brasil, sai muita coisa boa, mas também sai muita porcaria, né? Sabe? Sai muita capa linda, e caraca, muito massa. A capa você pega assim, falta fazer carinho na sua mão, tá? Aí você vai ler uma tradução mal feita e tal, livro de games e tal, aí é complicado, né? E assim, o que é bacana que é isso, junta a qualidade, junta uma tradução ótima, uma tradução e revisão incrível, com uma qualidade estética bem interessante. Então assim, por esse ponto já temos aí um livro super show para deixar lá de destaque lá na prateleira, tá certo? Sobre o Mark Lawrence, vamos falar um pouquinho sobre o cara, né? Tá certo? Mandar um abraço também para ele aí, tá certo? Também, né? Assim, além da Darkside, a gente tem que agradecer os nossos outros Sim, parceiros, claro, né? com certeza. Que o Saraiva, que está cedendo o espaço pra gente fazer esse. Com certeza. A S1 Produções, nossa parceira de longa data. O Azileito, que o Sérgio faz parte, tem o Baião de Leite lá toda Muito segunda. bom. Teve um dia que atrasou. Vocês começam a acompanhar o Baião de Letras e você chega na segunda-feira, quando dá tipo assim 10h30 da noite, aí você pode mandar já uma postagem para o Sérgio Magalhães. Já tem muita gente perto. Porque, cara, quando você atrasa você fica doido, cadê? Onde é que tá? Né? Muito bom. Muito Também agradecer o pessoal da Bodega Online, né, que trouxe a boneca do Game of Thrones, tá ali atrás. Valeu, pessoal. A gente vai sortear aí. Tem uns contatos aqui, o facebook.com /abodegaonline. Tem um contato de e-mail, contato@abodegaonline.com.br. E tem um recadinho aqui debaixo aqui que é: não vendemos fiado. Fica a dica aí, viu, galera? Só o armazém que é armazenar com propaganda lá. Bem, pessoal, Mark Lawrence, né? Cara, PhD em matemática, resolveu escrever um livro de Dark Fantasy, né?
E muito interessante, por sinal, porque ele teve essa inveja. Ele disse, caramba, o meu primeiro livro que eu escrevi, eu não achava que ia ser desse jeito, né? Sabe que você acaba escrevendo outro, aí não, outro foi deu aumento e tudo mais. Mas não, ele disse que ficou muito surpreso. Ele ficou muito surpreso também e ficou muito feliz com esse abraço caloroso que os brasileiros estão dando para o livro. Mas seria hora de colocar? Eu acho que seria hora de colocar. A gente tem uma mensagem deles para nós cearenses também, tá certo? Não só ao nível Brasil, mas o Ceará, onde ele tá mandando aí um abraço aí bem especial, tá ok? Vamos colocar aqui? Vamos lá, né? Hi Brazil, many thanks for the warm welcome you've given me, Prince of Thorns and Jorg Ancraft. Brazil has been the most enthusiastic release so far. I'm very grateful. I should say thank you to Darkside Books for producing such a lovely hardback volume, and thank you to Toca Sierra for holding this event. I hope you all have a great time and enjoy the book. Show de bola, né, galera? Então agradecer o próprio autor também, porque foi muito solícito com a gente, né? Foi. Todo o processo de preparação dessa palestra, assim, desse evento, ele estava sempre retweetando a gente, respondendo os e-mails, tirando qualquer dúvida que a gente tivesse. Foi muito solícito mesmo, eu não esperava assim esse apoio assim, mas bem legal. Jorg Ancraft, né? Nosso protagonista. Vocês permitem que eu leia o primeiro capítulo curtinho, tá certo? Pra vocês verem até como é que é o primeiro capítulo, tá certo? Dá o gostinho de quero mais. Dá o gostinho de quero mais, tá ok? E sintam o terror dos espinhos, né? Corvos. Sempre os corvos. Eles se acomodaram nas empenas das igrejas antes mesmo que os feridos se transformassem em mortos. Antes mesmo que Rick terminasse de arrancar os dedos das mãos e anéis dos dedos. Eu me encostei na trave da forca e acenei para as aves, uma dúzia delas, alinhadas numa fila negra, sagaz e vigilante. A praça do vilarejo tornava-se vermelha. Sangue nas sarjetas, sangue nas lajes, sangue no chafariz. Os cadáveres nas posições típicas dos cadáveres. Alguns, cômicos, apontando para o céu com seus dedos amputados. Outros em paz, retorcidos sob suas chagas. Moscas se amontoavam sobre os feridos enquanto estes se debatiam. De um lado e de outro, alguns cegos, alguns astutos, todos traídos pelos zumbidos daquela comitiva. Água! Água! É sempre água que os moribundos querem. Estranho. O que me dá sede é matar. E assim foi em Meberton. 200 fazendeiros mortos, jogados ao chão com suas foices e machados. Vocês sabem. Eu avisei que era isso que fazíamos para viver. Eu disse ao seu líder, Bovit Tu. Eu lhe dei uma chance. Sempre dou. Mas não, eles queriam sangue e carnificina. E conseguiram. Guerra, meus amigos, é uma coisa bela. Ainda que não me importasse de ir até o velho Bovit, encostado à fonte da água, com as vísceras sobre o próprio colo, ele provavelmente teria uma opinião contrária. Mas vejam só o que ele conseguiu discordando de mim. Lavradores de merda! Rick descartou um punhado de dedos sobre a barriga aberta de Bovit. Ele se aproximou segurando seu achado como se a culpa fosse minha. Vejam só, um anel de ouro. Uma vila inteira e uma porra de um anel de ouro. Queria pôr esses filhos da puta de pé para derrubá-los de novo, lavradores de merda. Bem que ele seria capaz. Um bastardo cruel e ganancioso como aquele. Olhei fixo em sua direção. Calma, irmão Rick. Há mais de um tipo de ouro em Meberton. Meu olhar era um aviso. Aqueles insultos haviam roubado toda a magia do entorno. Além do mais, eu precisava ser severo com ele. Rick sempre chegava ao limite após uma batalha, querendo mais. Meu olhar lhe dizia que sim, eu tinha mais. Muito mais do que ele queria, do que ele seria capaz de lhe dar. Rick resmungou, guardou seu maldito anel e, numa estocada, pôs sua faca de volta no cinturão. Então Mackin se aproximou e passou um braço de volta em cada um de nós,
fazendo ressonar o metal de suas luvas nas ombreiras de nossas armaduras. Se Mackin possuía algum talento, era o de conseguir apaziguar os ânimos. O irmão George: está certo, pequeno Rick. Há tesouros em abundância esperando por nós. Ele estava acostumado a chamar Rick de pequeno Rick, por ser uma cabeça mais alta que qualquer um de nós e 2 vezes mais largo. Mackin sempre contava piadas. Contaria piadas para aqueles que matava, se houvesse tempo. Gostava de vê-los partir com um sorriso no rosto. Que tesouros? Rick queria saber, rabugento. Onde há fazendeiros, o que mais você encontra, pequeno Rick? Mackin arqueou as sobrancelhas de modo insinuante. Rick levantou a viseira do elmo, obrigando-o a olhar para sua cara feia. Talvez mais brutal do que feia. Acho que as cicatrizes lhe caíam bem. Vacas? Mackin franziu os lábios. Jamais gostei dos lábios, muitos grossos e carnudos, mas eu perdoava graças às suas piadas e à sua habilidade mortal com a clava. Bem, você pode ter suas vacas, pequeno Rick. Quanto a mim, prefiro achar uma filha do fazendeiro ou 3, antes que os demais se aproveitem de todas. Eles se afastaram, Rick rindo daquele jeito, como se tentasse torcer uma espinha de peixe entalado na garganta. Eu os vi forçando a porta de Bovito, uma casa refinada em frente à igreja, com telhados em ripas de madeira e um pequeno jardim florido. Bovito os acompanhou com os olhos, mas não conseguia virar a cabeça. Eu olhei os corvos e olhei Ghent e o irmão tolo, Michael, recolhendo as cabeças. Michael com um carrinho e Ghent com um machado. Uma coisa bela, eu lhe digo, pelo menos para se admirar. Concordo que a guerra cheira mal, mas nós atearíamos fogo no local em breve e o fedor se transformaria em madeira queimada. Anéis de ouro? Eu não precisava de pagamentos extras. Rapaz, Bovito me chamou. Sua voz estava oca e enfraquecida. Fui me prostrar à sua frente, inclinado sobre minha espada, sentindo um cansaço repentino em meus braços e pernas. Diga logo o que você quer, fazendeiro. O irmão Ghent já vem com o seu machado. Rápido. Ele não me pareceu muito preocupado. É difícil abalar um homem que está prestes a se tornar um banquete de vermes. De qualquer maneira, fiquei irritado com o jeito suave que ele me segurou, me chamando de rapaz. Você tem filhos? Você tem filhas, fazendeiro? Escondidas no porão, quem sabe? O velho Rick vai farejá-las, com certeza. Bovito me encarou dolorosamente, intensamente. Quantos anos você tem, rapaz? Rapaz, de novo. Tenho idade suficiente para abrir você como se fosse um saco de banho. Eu disse, cada vez mais furioso. Não gosto disso. Estar furioso me deixa ainda mais furioso. Mas creio que ele nem percebeu. Ele nem deve saber que fui eu quem abri suas entranhas menos de meia hora atrás. 15 primaveras? Não mais. Não poderiam ser mais. Suas palavras saíam devagar, de lábios azuis num rosto pálido. Errou por um par de anos, eu lhe diria. Mas ele já não escutava mais. O carrinho rangeu atrás de mim e Ghent chegou com seu machado pingando. Leva essa cabeça, eu lhe disse. Deixa essa barriga gorda para os corvos. 15 anos? Se eu tivesse 15 anos, eu não estaria devastando vilarejos. Quando eu chegasse 15 anos, eu já seria rei. Esse é o primeiro episódio. Esse é o nosso protagonista, com 13 anos de idade. Nossa, nunca tem criança, né, Carlinhos, nesse livro. Uma magia, né? Esse é o primeiro episódio, né? Tá disponível na internet, quem quiser baixar para poder conhecer, né? Se eu não me engano, acho que é o primeiro e o segundo. Ele tá disponível lá para você, tá podendo, né? Tem uma curiosidade, é o que a gente vê fazer. Na sinopse a gente já tem a descrição dele, né? Na verdade, o George, com 9 anos de idade, isso aí, essa informação que a gente vai passar, a informação que tem atrás do livro, tá certo? A sua mãe é a rainha, então ele é abordado, a caravana dele é abordada e a chacina. Acontece uma chacina, matam a mãe dele, matam o irmão dele mais novo. E um dos guardas joga ele numa roseira brava, cheio de espinhos de roseiras bravas. E ele fica lá inerte,
sem poder se mexer, vendo toda a carnificina. Isso com 9 anos. E aí, onde ele decide canalizar e mostrar a sua vingança. Né? O tema vingança é um tema muito utilizado nessa questão da literatura, né? Se a gente for ver. Mas, características importantes, por que eu tenho um personagem como Jorg, um personagem que é perverso, um personagem que emana ódio, e eu consigo continuar a leitura. Tem um cara tão odiado, né? Porque ele tem um quê de vilão, é o que a gente entra na questão do anti-herói, né? Tudo mais. Um quê de vilão é... Um quê maiúsculo. Um quê de vilão é bondade sua, né? Porque ele assim, já passou da barreira do anti-herói há muito tempo, ele é um sociopata. Na verdade, o McLaren, ele utiliza a leitura, se vocês perceberam, na primeira pessoa, né? Onde você começa a perceber você tem uma proximidade forte com o personagem principal, pois você está dentro da cabeça dele. Em muitos momentos do livro você vai estar acompanhando com ele algumas decisões em que muitas vezes ele nem coloca para fora. Aonde eu vou canalizar esse ódio, né? Pronto, aconteceu isso comigo, o que eu vou fazer agora? Será que eu vou fazer isso aqui para que eu venha me saciar, ou eu vou fazer dessa outra maneira? E mesmo você discordando da ideia da vingança do Jorg, você acaba acompanhando, você acaba não comprando a causa, mas você acaba querendo, você entende a causa dele, você acaba acompanhando a causa dele, você se prende. Pronto, você se prende à causa. Rodrigo, isso aí é interessante porque é uma herança muito forte, realmente é uma marca muito característica da Dark Fantasy, porque o que acontece? O horror, quando você lê, geralmente ele narra em primeira pessoa, por quê? Ele quer que, mais do que só narrar um fato, é muito fácil você dizer, ele chegou, tinha um monte de gente morta ali, tinha coisas mais horrendas e tal, narra aquela coisa do modo mais até escatológico, pode, mas você não vai sentir nada, porque você não está vendo aquilo, você não está vivendo aquela experiência. O que é que o Dark Fantasy faz? É herdado do horror. Ele narra em primeira pessoa, só que ele escreve de uma forma que você sinta a angústia, o medo, a raiva, a dor. Você, leitor, vai ter que ter aqueles sentimentos junto com o personagem. Daí vem daí vem a habilidade ou não do escritor. Se ele conseguir fazer isso, ele é um bom escritor. Se não, ele não serve para escrever Dark Fantasy, nem horror, né? Porque você tem, mais do que... Eu acabei de ler essa semana um que poderia ser muito Dark Fantasy, mas acabou não sendo, que foi o Diablo 3, A Ordem. É um livro que serve para um determinado tipo de público, mas você pode crer a primeiro momento que ele é um livro de Dark Fantasy pela temática, né? Trata de demônios e tal, que matam as pessoas da pior forma possível. Mas quando você vai ler, ele não passa para o leitor esse sentimento de asco, de medo, de angústia. Ele simplesmente descreve da pior forma possível as mortes das pessoas. Aconteceu tal coisa numa vila que foi todo mundo queimado, morreu todo mundo sem que ninguém soubesse, tal. Mas você, em momento nenhum, sente aquela tensão de virar a página e ficar com medo do que o cara vai ver, se o cara vai morrer ou não, se mataram aquele aliado dele ou não. Você simplesmente, tudo certo, é feio e tal, mas vamos pra frente, né? Aqui não, só pela leitura do Rodrigo vocês já ficaram assim, pô, será que ele vai matar o cara ou não? Qual o julgamento que ele vai fazer? Será que ele vai achar as filhas do fazendeiro ou não? O que vai acontecer? Você fica naquela... Você já fica com a apreensão, ou seja, é uma marca muito forte, herdada do horror. Porque geralmente quando você lê fantasia não tem isso, né? Não tem. Terceira pessoa e tal, a aventura é o cerne maior. Aqui não. Aqui o pessoal, a visão do cara ali, diante daquela angústia, daquele sentimento forte, é o principal. Aí quando você vê isso assim, então isso aqui é uma característica forte do Dark Fantasy. Eu posso dizer que essa é um aspecto intrínseco ao Dark Fantasy. O autor vai ter que transmitir esse sentimento de medo, de angústia, de dúvida, de vazio para o leitor através... Você não conhece bem os outros personagens, porque o que você conhece são só reflexos do que o que ele pensa. É a única coisa que impede que a gente odeie o personagem em si, o protagonista.
porque a gente tá na cabeça dele e vê as motivações, mas mesmo assim não concorda. Você acaba se prendendo àquela causa dele, por mais que você não concorde, né? Aqui atrás ele vem dizendo assim, ó, né, que George testemunhou um brutal assassinato da sua rainha-mãe e seu irmão caçula, ainda criança. Jogado à própria sorte em um arbusto de roseira brava, ele permaneceu imobilizado pelos espinhos que rasgavam profundamente sua pele e sua alma. 4 anos depois, o príncipe dos espinhos lidera a Irmandade de Assassinos e a única intenção é vencer o jogo que os espinhos lhe ensinaram. Essa questão, estava comentando, conversando com antes, essa questão dos espinhos é uma questão muito importante. Ele é jogado aos espinhos, acontece toda a chacina e os mesmos espinhos que estão lhe causando dor, tá certo? É o que vai estar ensinando à frente como é jogar esse jogo e ao mesmo tempo é o que está salvando ele em partes dele não participar da chacina real, né? Daquela chacina todinha, né? Ele está ali. Ele não está fazendo parte do cenário, ele está sendo espectador dentro dos espinhos. E o espinho, ele tem uma simbologia muito importante, né? Porque ela é a questão da dificuldade, né? O espinho, ele é uma representação da dificuldade, do sofrimento. Na Bíblia, ele fala que o espinho, ele é uma maldição, na verdade, ele é uma consequência do pecado. Né? Em algumas partes na Gênesis ele fala que agora as plantas vão ter espinhos, né? Agora os arbustos, por quê? Porque a mesma flor que tem espinho que eu posso pegar e posso me cortar é a mesma que eu posso estar me entregando. O receptor e o emissor podem se cortar com o mesmo espinho. E aí é onde entra essa questão da vingança. A vingança é uma arma onde o punho também pode ser lâmina, né? É aquele negócio que a gente dita, assim, ele foi aprisionado e ferido pelos espinhos. E agora ele se coloca com um espinho que fere os outros e o mundo em si. O que é interessante também é porque como ele foi preso aos espinhos, ele sempre lembra durante a trajetória dele que ele quer se vingar. E vocês perceberam que no primeiro capítulo ele tem uma intenção de ser rei, né? Ou mais. Mas você percebe que ele tem os espinhos tão presentes, não só nas cicatrizes, mas é como se tivesse perfurado algo a mais. Nesse caso, até a alma. Nesse caso, se você for perceber, se você for pegar essa tradução do espinho na Bíblia, você percebe que Jesus recebeu uma coroa de espinhos, né? É como uma forma de uma representação de zombaria, né? Toma aqui, né? Tu não é rei, pois toma, tu não é isso aqui, pega o vermelho, toma, né? Isso aqui, né? Algumas interpretações bíblicas falam que como o espinho é consequência do pecado e ele estava lá para poder fazer a redenção do pecado, né? Acumular o pecado e tudo mais, o espinho é aquela representação frontal de que ele estaria carregando todo o pecado. E aí se você leva para outras obras, você percebe que o espinho ele também anda paralelamente a isso aí, em que pode ser uma representação do pecado, certo? Que ainda vai acontecer, da dificuldade, tá certo? O caminho de espinhos, né? Porque os espinhos não deixam o George. George anda no caminho, porque o caminho da vingança é um caminho cheio de abrolhos. Caminho que você pode se cortar, você também se corta também. Você está se cortando também, isso é verdade. O sofrimento do personagem passa por sofrimento. Demais. Demais. E assim, eu vou dizer uma outra coisa. Quem nunca pensou, quem nunca quis se vingar ou já se vingou? Quem nunca pensou em fazer o que George muitas vezes quer fazer? Você fica abismado. Aí no final da resenha que eu fiz, eu falei assim, George às vezes é o que nós não somos, ou que somos, mas não confessamos querer ser. Muitas vezes existe essa identificação quase como um espelho que o livro vai falar no símbolo, né? Essa identificação com o personagem, né? O personagem ele passa a ser praticamente um duplo daquele que está ali. Verdade. E há um elemento de horror nisso também. Você identificar assim, será que você está fazendo? Essa questão simbólica é muito interessante. Como na psicologia fala, a vingança ela é o quê? Ela é um fundamento arcaico, tá certo? De uma justiça moralizada. Isso é tipo assim, eu não quero que você faça comigo, eu não vou fazer com você, né? Você vai fazer comigo. Faça comigo, né? Então, ela é um fundamento do inconsciente
moralizado. Os chineses vão dizer que a vingança é um veneno que você toma para que os outros morram. Então é você estar o tempo todo nesse sentimento do sofrimento, levando sofrimento. Verdade. Nessa questão do que nós entramos já nessa parte da vingança, nós vamos explorar um pouco o que é o Jorg, né? Então o Jorg ele é motivado através do ódio. O que gera o ódio é o que aconteceu que leva a vingança, que o leva a vendetta, né? Que a vendetta que são as ações que vai chegar àquela vingança, né? Então o Jorg acaba com isso e entre todos nós já passamos por algum momento em que a gente queria se vingar e cada um deve ter tomado um direcionamento diferente, tá certo? Eu posso ter passado por uma situação muito parecida com a do Soares, mas o Soares tomou um rumo, mas eu tomei outro, tá certo? Nós temos um livro, O Nome do Vento, não? Onde acontece a perca, né? O herói, né? O protagonista, ele também perde os pais e ele tem um rumo totalmente diferente, assim, né? Chega a ser paralelo, mas não é idêntico, certo? Então, é a maneira como você vai encarar. E como o Mark Lawrence fala, ele fala desse jeito assim, o livro, ele não é uma história sobre redenção, é uma história sobre um ser humano que quer se vingar, né? Então a gente tem essa história e a gente vai acompanhar essa história dele, até onde vai valer a pena, até onde não vai valer a pena, o que ele vai conseguir, o que ele vai ter que abdicar, o que vale a pena sacrificar, o que não o que vai valer a pena sacrificar, o que não vai valer a pena sacrificar. Rodrigo, é interessante porque, pelo que eu vi assim, da sinopse e dos primeiros capítulos, todo o livro, na verdade, ele é uma representação de coisas reais, né? Embora a gente viva num tempo diferente total do livro, mas o livro basicamente ele retrata sentimentos humanos, então você vai se identificar ou vai rejeitar. O legal é que é tipo a ligação mesmo de gêneros, porque como é um dark fantasy, mas que retrata coisas do sentimento humano que ele foi construído dentro daquilo. Por exemplo, com certeza, sempre que ele lembrar do que aconteceu com ele, esses próprios espinhos vão machucá-lo, e essa consequência do que ele faz às outras pessoas, desse revide ao que aconteceu com ele, tanto machuca os outros quanto machuca, assim como os espinhos, quando ele foi tipo assim, foi um renascer dentro daquele arbusto de espinhos, um renascimento doloroso pra caramba, né? Rebatizou, né? Ele foi rebatizado pelos espinhos, né? E é engraçado que sempre a gente lê, tem muitos teóricos que falam que é uma vivência de leitura. Você ganha conhecimento do livro, mas ao mesmo tempo você traz a sua experiência pessoal daquela leitura que você está fazendo, certo? Quem aqui não vai... eu sei que ninguém vai se identificar muito, porque a gente mora numa cidade muito segura, né? Ninguém sabe nem o que é assalto, ninguém sabe o que é morte, nem nada. Vocês não sabem o que é isso, certo? Mas quem aqui não vai... Quando estiver lendo isso aqui, vai se identificar com algum caso que soube, assaltaram e agrediram um amigo meu ou alguém da minha família. E se essa pessoa se revoltasse e pegasse uma arma e fosse fazer alguma coisa? E se uma criança se essa criança ou adolescente que está assaltando também pode ter passado por isso, entendeu? Ou se o meu filho ou alguém que passou por isso for assaltado e se tornar uma pessoa violenta por isso, entendeu? Tudo isso é um livro, cara, que ele passa de maneira tão rica essa linguagem e essas ideias que vem à nossa cabeça a todo momento. Por que será que ele está dessa forma? E como isso se aplica à nossa realidade, né, que é tão violenta. É a questão de uma relativização da ação. As pessoas, às vezes, elas enxergam a ação por ela mesma, mas não percebem que existe todo um contexto para isso. O Francis Bacon ele fala essa questão, né, que ele fala assim, né, que a vingança é uma forma de vingança selvagem, né, uma coisa mais ou menos assim. E o que é que ele traz? Ele traz isso também. O que ele tem a ver? O que tem a ver isso aí? A vingança, ela é um senso primitivo do que é a justiça, né? Quando eu percebo, aí vem muito essa questão, o Robson fala do homem lobo do homem, né? Porque eu começo a perceber que a vida, ela é vulnerável. Se eu vejo que a vida é vulnerável, então ela pode ser atacada. Então quando eu ataco, eu atinjo, isso é até explicado cientificamente. Esqueci o nome da região do cérebro,
em que se ativa, que é uma região que ela ataca ao contrário da região da recompensa. Certo? Então quando eu sou atingido por algo, né, assim, pô, alguém fez uma coisa errada comigo, eu já venho com o meu senso primitivo de justiça. Eu já chego logo aqui, e aí? Então, por quê? Porque a vida é vulnerável. Se a vida é vulnerável, então eu percebo que eu tenho que ter uma contra-invasão. O que é essa contra-invasão? É eu querer que a pessoa passe pela mesma coisa igualmente. Aí eu entro nessa questão do livro. Jork, para ele a lei de Talião não iria existir não. Porque é um olho por 2 e um dente por 3. Sabe? Você começa a perceber isso, que ele não quer um olho por olho, ele quer um olho por 10. Tá certo? Ele disse, não, porque pra mim a minha dor é um pouco mais complicada. E muitas vezes você percebe que o personagem, ele... Pronto, eu tenho um ódio aqui tá comigo. Onde é que eu vou canalizar? Vou canalizar naquele cara que pegou e matou a minha família, ou eu vou canalizar para poder fazer isso e poder dominar um vasto território porque eu quero mandar nisso aqui. Então eu entro aonde eu vou utilizar isso aí. E aí eu entro também essa questão da justiça. O que é justiça e o que é vingança? Certo? Vocês conseguem ver alguma diferença? Eu quero jogar essa pergunta aqui para vocês. O que é justiça é vingança? Justiça ou vingança? Justiça barra vingança? Se você for perceber, adentrando um pouco mais na sociologia, quando eu vejo que a vida é vulnerável e que pode acontecer algo comigo e que eu quero dar o troco, eu tenho que ter algo que começa a reger isso aí. Por isso que o Estado criou a lei, né? Que começou o quê? Começou quando Hobbes estuda que eu tenho que transferir alguns direitos naturais do ser humano, transferir para uma autoridade. E essa autoridade vai poder gerir uma sociedade. Aí eu entro no conceito da monarquia, aquela coisa toda assim. Mas aí pulando bem mais, contrato social, aquela coisa toda, mas adentrando mais, eu vejo que você acaba criando um conjunto de normas e leis. Eu chamo o Soares de... Não vou falar o nome, porque... vamos chamar o Soares, eu não vou falar porque eu vou chamar o nome, né? Tá certo? Ou então o Soares pega e vem me agredir. Eu tenho o Soares, é mais fácil. Eu chego e falo assim, olha Soares, você me agrediu, eu não estou gostando, eu não gostei de apanhar. E o que eu vou fazer com você? Ou eu vou lhe bater também, mas eu vejo que o Soares é maior que eu, mas eu tô com o meu momento de vingança, de assim, mas eu quero quebrar esse bicho aqui, mas o que eu vou fazer? Eu falo, não, eu vou lascar um processo nele. Então paga alguém pra bater. Então paga alguém pra bater nele. Então assim, o que acontece? Então, muitas vezes, a lei, o Estado, ele cria mecanismos de justiça, mas é independente que você vá se sentir vingado ou não. Se você vai se sentir vingado ou não, não importa. O mecanismo é esse, é a lei. Eu vou aplicar aquela lei independente que você vá se saciar ou não. Mas é uma forma de eu sair daquela justiça primitiva, daquele senso arcaico de justiça, e transferir isso aí para algo que venha fazer todo esse regimento. O que a gente aborda aqui no livro é isso. O livro, você vai perceber que existem conceitos medievais também do livro, da literatura medieval, ou do contexto social medieval. Você começa a ler e você percebe que existe um clero. Sim, o rei tem o seu padre. E até melhor, lembrando alguns contos arturianos. Quem leu As Brumas de Avalon? Aqui, quem leu As Brumas de Avalon? Pronto, algumas lendas do conto arturiano, né? Você percebe que em algumas delas, não todas, mas algumas delas tem um certo conflito entre o cristianismo e o paganismo, né? Através das figuras, né? Do padre e do druida, né? É o Merlin, não, faz esse estandarte aqui, quando tá fazendo o estandarte da Virgem Maria, né? E o Merlin, não, rapaz, não sei o que, Maria. E o outro, não, não sei o que. Existe esse conflito. No livro, você vai perceber esse conflito no livro. Você vai perceber também que existe um clero. Bem, se existe um clero e eu começo a falar sobre Jesus, eu começo a falar sobre conceitos cristãos, então já sei que está se passando num contexto histórico medieval. Calma, até aí calma, tá certo? Calma.
tudo isso que eu tô falando, isso já foi abordado pelo autor, tá certo? Não é nenhum tipo de spoiler, tá certo? Eu já digo e repito, eu não vou falar que o Jorg morre no final do livro. Não vou falar, tá certo? Então, neste momento, eu percebo que existe um clero. Se existe um clero e eu estou trabalhando com reis, eu também tenho uma concepção, contexto medieval, em que o rei é uma figura divina. Em um certo momento, Jorg pergunta a Jorg se ele pode entrar em certo local. E a tal voz diz que ele não pode entrar. Não, cara, tu não pode entrar não. Tu tem que me dizer o que tu tem que me dar aí um negócio, falar alguma coisa aí pra tu entrar aí. Uma coisa do tipo. Me deu uma senha, sei lá, alguma coisa assim. Nome e senha. Nome e senha. É login e senha. E aí ele diz, não, eu sou Honório Jorg Ancraft, sou príncipe, né? Do reino. Rapaz, assim, e o meu direito de entrar é o meu direito divino. Aí você percebe que na idade medieval era estudada essa questão do conceito divino. Em uma palestra que a gente deu, né, Soares, no SAN, a gente abordou também sobre isso, sobre essa questão do rei, né, do velho rei, né, aquela coisa toda. E você percebe, existe uma concepção de que o rei é a figura divina, a representação do divino ali. Juízes do período Tudor, eles tentavam explicar que o rei tinha duas faces, né? O rei tinha o seu lado humano, que era o caráter humano, onde ele poderia sofrer doenças, até a própria, ele não morria, né? É engraçado que o rei, ele dizia que o rei não morria, o rei era migrado. Eu sou rei, a minha autoridade divina como rei, eu não morro. É passado para o meu filho, que tem o direito divino também. Né? Em algumas sociedades mais primitivas, muitas vezes, no momento de morte, o filho mais velho inalava o último suspiro do pai, como uma representação simbólica do espírito que passaria para ele. Né? Se você esse ritual de passagem na morte. Por isso que quando os reis ingleses morriam sem deixar herdeiros, era aquela coisa toda. Porque e aí? De quem é o direito? E a mulher não podia, né? Verdade. Então, no livro, tem isso aí, tem esse caráter bem importante. E também tem o outro lado, que é o corpo político. O corpo onde ele não sofre defeitos físicos, ele não sofre doença e tudo mais, que é um corpo real. Uma dúvida. No livro, isso eu tô falando assim, eu não li, tá? Mas até de spoilers lá. No livro, como tá o rei? O rei morreu, é isso? Não, o rei existe. O rei existe. O rei existe. No caso, ele é filho direto. Na verdade, se você for ler atrás, o que aconteceu? Isso eu tô falando só. Morreu só a mãe. Morreu a mãe, rainha, e morreu o irmão menor. Ficou ele. Ele ia morrer também. Né? Não morreu por. Ele era o herdeiro. O irmão menor ele seria o herdeiro. E a relação dele com esse rei? Se não for dar spoiler, falar? É uma relação um pouco inexistente conturbada. A gente não vai falar muito porque vai dar spoiler. Mas tem ligação direta com o assassinato. E o reino? O rei, pronto. Não, o reino. Eu coloquei uma. Pronto, esse aqui a gente vai falar agora. Por que eu perguntei isso, se eu cortar? Porque nos contos de fada que a gente abordou na tua palestra, que você fala mais da questão da figura política, eu falei da questão simbólica do rei, né? E dos contos de fada, a gente percebe que existe uma relação nos contos de fada direto, na figura do rei com o rei. Normalmente um rei perverso tem um reino devastado, né? Um reino em sofrimento nos contos de fada. Aí fiquei curioso para saber. A maior parte do livro, ele adentra, tem uma hora que ele adentra um pouco no reino, sim, tá certo? Ele está fora do reino, né? Como está dizendo ali atrás, ele está ali com um bando de assassinos querendo a sua vingança, né? Mas mostra sim um rei, mostra o pai dele, uma relação um pouco complicada, que aí eu peço para que vocês leiam. Mas assim, só para deixar assim aquele gostinho, né? Ele é o nosso protagonista, o Jorg, ele é o bichão. Não tem medo de nada. Mas quando fala, teu pai. Peraí. Esse filho de peixe, peixinho né? A trilogia dos espinhos saiu aqui no Brasil, mas lá fora é The Broken Empire, né? O Império Quebrado. Por quê? Porque a gente tem um império
certo? Que a gente tem aqui. E ele é dividido em vários feudos. E esses feudos guerreiam entre si pelo domínio total do Império. Só que esse domínio total do Império está o quê? Está em aberto. Ninguém é o imperador ainda, né? Na verdade não é o imperador. Se você for perceber aqui, tem uma... Alguém consegue arriscar que parte no nosso mundo atual seria isso aqui? Europa. Europa, tá certo? Você pega ali um pouco pela Normânia, né? O antigo reino de origem ao Franco, né? Isso. Mas você começa a ler a obra, isso também não é spoiler, tá certo? Porque o autor, ele deixa em todas as entrevistas dele, ele deixa isso claro. E que você começa a ler a obra e você começa a ver, Platão dizia, opa, tá ok, aí da medieval, né, não sei o que, tá falando clássico, Shakespeare. Aí tu começa a falar, não, aí tu começa a ver Sun Tzu, aí tu, vixe, legal, não sei o que, num país lá, Nippon, né, não sei o que, tudo bem, mudou um pouquinho a nomenclatura, tá certo. Aí tu começa a ver ele falando sobre Shakespeare, sobre Nietzsche, tu começa a ver algumas coisas, até de Tarantino. Mas Shakespeare é barroco. Pois é, aí eu também tive essa mesma sensação. Eu disse, caramba, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Aí eu parei aqui, eu tô em casa. Aí eu disse, vou voltar aqui pro livro aqui e vou olhar, onde é que eu tô? E aí, vendo algumas entrevistas dele e tudo mais, na verdade, o livro, ele não se trata de uma Europa medieval no pé da letra, mas sim é um mundo pós-apocalíptico. É uma Europa, há um tempo atrás, um ocidente europeu, há vários anos à frente, onde o nível da água subiu 100 metros. Meu irmão, o nível da água subiu 100 metros. As pessoas estão preocupadas com que daqui a 100 anos vai subir 1 metro. Ele subiu 100. Então você percebe ali, ó, que toda a Grã-Bretanha ali, ó, se fragmentou. Países Baixos, embaixo d'água, né? Embaixo d'água, né? Então, Itália, uma parte da Itália. Você percebe aqui, ó, quem tá vendo bem aqui no canto aqui, ó, Roma, ó, tendo o nomezinho Roma. Mas da Itália sumiu. Certo? Sumiu aqui. Então, ainda, né? Então vamos fazer aqui, sabe o quê? Vamos dar uma olhadinha no mapa da Idade Média, o Euro medieval, tá certo? Vamos dar uma olhada no mapa atual, vamos dar uma olhada nesse aqui, tá ok? Só que ver aqui. Eu tenho aqui um mapa, a gente pegou aqui alguns mapas, eu estava até passando aqui no. Vamos lá. Aqui eu tenho uma Europa medieval, né? Tá certo? Até aí tudo ok, tudo bem, ela bem. Citar muitos vilarejos, né? Aquela coisa bem detalhada mesmo, ainda tem uns Países Baixos aqui numa boa, aquela divisão. Feudos, né? Tem plástico. Vou entrar aqui. Certo. Então eu tenho aqui, ó. Então quer dizer, toda essa região aí, ó, foi debaixo d'água, vai ficar junto com o Atlântico. Certo? Ó, ali embaixo, nessa da Itália, ali na Itália, né? Ó. E a maior parte do livro, ela vai se passar na região onde é a região francesa. Certo? Se a gente fosse situar a região do reino do Georg, é a região francesa. Por isso que a gente ficou muito na dúvida na pronúncia, né? Porque se fosse francês seria Jorg, né? Jorg ou Cass, né? Não Jorg and Craft, né? É alguma coisa assim do tipo. Então é um mundo pós-apocalíptico. Existem várias coisas no livro que você dá uma suposição que pode ter acontecido, mas não diretamente, que o nível da água subiu e hoje nós estamos aqui. Né? E existe, se você for ter uma visão um pouquinho mais especial, é como se fosse um ciclo distópico. Né? Eu tô aqui, a sociedade chegou num ponto, regrediu, voltou à idade medieval e foi. Você se sente num ciclo. A sociedade medieval. Não, é assim mesmo, se o terra acontece. E você percebe. Lembra o que o Albert Einstein fala, né? Einstein, como é que vai ser a terceira guerra mundial? Aí diz, rapaz, eu não sei a terceira não, mas a quarta as armas vão ser paus e pedras. Não vai sobrar nada. Lembrando isso,
você tem uma visão de que aconteceu algo do tipo, chegou a parte onde as armas eram paus e pedras, foi indo até que idade do pedra polida, papai, foi indo novamente. É algo, o livro ele é pós-apocalíptico, mas com todo o contexto, toda a questão da sociedade medieval. Mas o cara perguntaram pra mim, cara, foi num chat, não sei se a gente mandar. Uma pessoa perguntou pra mim, eu vi lá a pergunta e eu acabei respondendo. Mas como é que pode um garoto com 9 anos passar por aquilo ali, mas um garoto com 13 anos acaba liderando isso aqui, papapá, né? Acaba liderando um grupo para poder partir para sua vingança. A gente tem que deixar claro que na idade medieval, contexto medieval, não existia adolescência, não existia infância. A pessoa era uma criança e a criança não tinha identidade social ou era um adulto. Você vai ler o Game of Thrones quando ele foi adaptado para a série, tiveram que trazer até personagens um pouco mais adultos do que relatado no livro. Porque tem até uma questão de que se você acaba, por mais que o ator seja adulto, mas ele se mostra uma pessoa menor, não pode ter cenas de sexo, de violência na série, né? Mas alguns personagens são pequenos e eles têm cenas sim fortes de sexo, de violência, mas porque não existia. Ou o cara era adulto, ou ele era uma criança e não tinha identidade social. Essa questão do que veio a ser infantil, eu sou. É recente, século XIX, Revolução Industrial, 17, né? E aí foi crescendo, aquela coisa toda. Mas não existia isso na Idade Média. Mas eles eram mini adultos. E o George é isso aqui, o George tá no meio disso aqui. Ele tá querendo, ele quer sua vingança, certo? Ele quer sua vingança e não existe uma idade pra isso. Inclusive os contos de fadas surgem na Idade Média com esse intuito. Os mini adultos tinham que aprender determinados conceitos e aprender determinados valores morais muito rápido. Porque senão... E eram utilizados os contos de fadas para passar esses conceitos. Os espartanos, né? As regiões mais bélicas, né? Até porque a expectativa de vida era muito menor. Explicando essa questão que o Rodrigo falou dos 13 e dos 9 anos, o livro é dividido em duas partes, né? Assim, não em duas partes, ele vai alternando partes. A narrativa. Que ele tem 13 anos e a outra que mostra 4 anos atrás, que é quando ele tinha 9 anos, que é quando ele fugiu de casa pra começar tudo, né? Você vai lendo aqui e você vê assim, que cara malvado, pô. Aí você vê assim, 4 anos atrás. Aí ele vai começar a falar pra você o que foi acontecer, o assassinato, volta aos 13 anos. E ele vai sendo bem claro, olha, agora aqui a narração dos 4 anos atrás. Sempre tem 4 anos atrás e até a fonte da letra muda também. Você vai entendendo e o autor não deixa você ele não deixa você alheio ao que aconteceu com o George, as motivações do George. Você não fica alheio a isso aí, de maneira nenhuma. Então ele tem uma narrativa bem intensa. Legal que ele usa muito ponto, né? Ponto, ele tem a sentença. Ele é direto ao ponto dele. Eu tenho um cenário bacana, eu tenho algo pós-apocalíptico, ele dá várias aberturas para N coisas que se eu vou falar spoiler, tá certo, mas leio. Mas ele é claro, é a história de um ser humano que quer vingança. E aí você vê várias histórias que você vê na literatura, como Os Miseráveis, né? Aonde o cara passou não sei quanto tempo porque roubou pão, tá certo que passou 5 anos porque roubou pão, mas a maior parte do tempo foi porque queria fugir, né? 5 anos preso porque você roubou o pão para poder cuidar dos seus filhos, sobrinhos, né? E aí você é preso isso aí, quando você vê o senso o senso daquela época, né? Você vê também uma obra muito interessante, que é a do Michel Corlan, que é sobre a vingança, né? Ele é um cara que um homem, ele transportava gado, animais. E certo dia um conde para ele e diz assim, olha, você não tem autorização para poder trafegar isso aqui não, esse aqui é meu sustento, eu tenho sim, já faço algum tempo. Sim, você vai deixar seus 2 cavalos aqui e você vai resolver esse problema quando você voltar seus 2 cavalos aqui, deixa aqui como garantia. Ele, não, tá certo, tudo bem. Isso é um ponto, uma das novelas mais importantes da Alemanha, né?
livro preferido do Kafka. E aí ele, tudo bem, eu vou deixar até uma pessoa minha para ficar cuidando dos cavalos. Tudo bem. Quando ele volta, os cavalos estão totalmente maltratados. O cara também estava cuidando dos cavalos também altamente maltratado, e ele se sente injustiçado. E tem uma parte que eu gostaria de ler, que o Jorge Silva Mello fala sobre essa parte. Que ele fala do Michel Forlan, né? Ganhava sua vida, educava os seus filhos e o mundo guardaria a sua memória, se não fosse ele ter enxergado uma de suas virtudes, o sentimento da justiça. O inato sentimento da justiça transformou-o num salteador. Um salteador e num assassino. Esta é a história de Michel Forlan, o rebelde. Então, quer dizer, ele acaba querendo justiça, ele acaba vendo que não é assim, e ele acaba se transformando numa pessoa em que ele não era no início, por um simples sentimento. Aí é que entra vingança, justiça, né? Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo ali. E o personagem Alan Moore, né? O nosso querido V, onde ele fala, né? O único veredito é a vingança. A vendetta, tida como votiva, não por vaidade, pois o valor e a veracidade de tal deve um dia vindicar o vigilante e o virtuoso. A gente navega por esse tema da vingança de maneiras tão fortes, tão tensas e tão humanas. Tão humanas. Porque é o que tem em cada um do ser humano. Ele pensou também em se vingar. É por isso que existem os mecanismos da justiça, do Estado, para poder você sair desse estado primitivo. O estado primitivo de justiça, que é uma vingança, né? Um fundamento arcaico, né? Do inconsciente moralizado. Eu não quero que você faça comigo tal coisa, porque eu vou lá e vou fazer também. Eu vou mostrar para o mundo que eu vou fazer isso com você, que você fez comigo. Mas até em certo ponto na história, a justiça foi feita. Não posso falar isso. Não posso falar. Eu não acho. A justiça foi feita. Mas eu não vou falar. Eu não vou falar porque é spoiler. Eu não vou falar porque é spoiler. Não é. Não vou falar. Não é. Não é spoiler. Não tô falando. Não fala não. Não falo. Eu estava hoje mesmo lendo a respeito disso, do que é justo e o que é moral. Tá? Pensando na palestra de Walking Dead, que eu não sei ainda quando vai ser. Acho que não. Porque nem tudo aquilo que é moral é certo. É aquela velha. Nem tudo que é certo é moral. Uhum. Existe uma noção de moralidade discussão social filosófica, aí, né? que muitas vezes a atitude certa e correta não é moralizada. E nem o que entra na legalidade também, né? O que é legítimo e o que é legal, né? O Batman é legítimo, né? Porque se faz necessário. Porque se faz necessário, ele parte do pressuposto de uma vingança. Uma das grandes causas da criminalidade é a desigualdade social. O Batman é um multimilionário que bate em bandido. Até onde é justo, onde é legítimo. Por isso que eu prefiro Iron Man. Né? Por isso que eu prefiro. Eu ia falar isso, eu prefiro Iron Man. De Ferrari à noite persegue bandido. Mas ele é um dos que contribui para aquela situação de violência, né? E ele, de certa forma, ele age, mas o que pressuposto? É por isso que é tão difícil para ele estar comigo. É o espelho dele. Essa discussão do que é certo e do que não é certo, do que é moral e do que não é moral, tá tão presente hoje em dia, né? A questão do policial que mata o bandido, se aí ele tá certo, não tá certo, foi moral, não é. Porque existe um relativismo da situação que é suspenso simplesmente pelo simples ato. Não, o cara estava roubando e merece morrer. Peraí, amigo, tem todo um contexto aí que você está simplesmente ignorando. Se for assim, todo mundo vai sair matando todo mundo. Verdade. E aí nisso é isso que entra todos esses rendimentos, né? É a própria lei Italião, né? Olho por olho, dente por dente, né? Aquela tentativa primitiva inicial, só que você acaba sendo reformulado. Por quê? Não, peraí. Aquilo ali é uma lei, mas peraí, é moral. Né? Entra na moral, entra no âmbito moral. É legal, tá sendo legal?
isso é moral. É essa discussão que também gostaria de deixar aqui para vocês. O Confúcio ele vai dizer que as leis elas surgem quando o respeito entre os homens não existe mais. Então ele tem que se valer das suas leis para poder fazer valer os seus direitos, porque o outro já não respeita. É o estado primitivo. Eu sou se vulnerável. existe esse respeito, há a necessidade disso. Esse negócio da moral e da justiça, estava até em aula essa semana discutindo isso e estava falando, um aluno insistindo, queria que existem morais fixas, serão sempre ruins ou sempre boas. Não tem, é impossível. Aí ele perguntou, mas tu acha que uma mulher que foi estuprada é moralmente certo? Aqui não. Mas 2 semanas atrás, uma filha foi 9 anos estuprada pelo pai, lá no Oriente Médio. Ela denunciou o pai, pegou 7 anos de cadeia. Porque às vezes o que é moral é errado. Pois é. Vê como Lá, todo esse contexto. lá Né? o homem tem direito de ter várias mulheres, de fazer isso, fazer o que ele quiser dentro de casa. Uma moral única, Aqui não. isso, uma moral única e exclusiva que nunca vai mudar. Acho que o Kant vai discordar plenamente deles. Onde a obra entra, onde a obra entra aqui, é que esse contexto ele é um contexto, por mais que seja pós-apocalíptico, mas ele é em uma Europa medieval, onde entra esses conceitos, né, da legalidade, mas traz temas contemporâneos. É isso que a gente bate muito na tecla, tá certo? Tanto a Toca Ceará, quanto também o próprio Regis, lá no seu Baião, né, letrado, né? Sérgio. Tá lembrando do Regis? É Sérgio, ó. É Sérgio, É Sérgio. Pois é Sérgio. Assim, Que a gente traz porque são temas que a gente tá aqui, cara, vivenciando no dia a dia. E eles estão perto de muitos conceitos reais. Não, aí eu digo, eu acho que a maioria das obras que a gente tem de fantasia, ela usa mais o conceito de aplicabilidade do que a alegoria, né? Como já tomando emprestado as definições de Tolkien, né? O escritor dos Seus Anéis do Hobbit. É um conceito mais de aplicabilidade, simbologia, então, símbolos, do que uma própria alegoria. Isso quer dizer aquilo. Né? Porque a maioria essa discussão de alegoria já foi muito longe. Foi muito longe, Foi muito longe. A gente bateu uma discussão nessa aqui e vai ter uma outra palestra disso aí, né? O que é a alegoria e o que é a aplicabilidade. Mas Assim, vai trazer isso pra quem não tá por dentro da questão de Tolkien, da alegoria, Tolkien critica C.S. Lewis, o autor de Narnia, por causa da alegoria cristã contida nas obras dele. Só que Tolkien, numa carta que ele enviou a um padre amigo dele, disse que O Senhor dos Anéis é uma obra essencialmente cristã. Aí tem toda essa discussão. Somos falas uma lavada. Mas é cristã da questão de aplicabilidade. Da questão simbólica, né? Ele diz que no panteão dele não são deuses, mas são anjos, regentes, né? Aí já entra a questão de... Mas anjos tem todos. Era um excelente diplomata. Então ele falava muitas coisas diferentes para muitas outras pessoas. Porque o dinheiro emprestado do padre, né? Você não vê essa questão da carta que ele mandou para a edição alemã, né? Uma forma, né? Ele era um pidão e chorando. Hoje em dia... Fala do Tolkien não, rapaz. Fala não. Você lê as cartas, ele pede dinheiro de uma maneira tão legal que você quer dar dinheiro pra ele. Ao mesmo tempo tão ranzinza com a obra, né? Mas é isso mesmo. Ainda bem que eu fico Não, tu falou que essa de anjos no Senhor dos Anéis, só que anjos não é exatamente a religião cristã. Não, pois é, mas que é utilizada também porque ele recebe isso, né? Também, se fala, né? Também no cristianismo, mas também. só que ele vem desde o paganismo. No Egito tem anjos, fala de anjos. Grécia, o Hermes, por exemplo, era o deus tinha as asas. O deus do comércio, né? Exatamente. Mas quando o Tolkien ele entrava aquilo ali, ele entrava no conceito que ele acreditava do corpo angelical que ele acreditava, porque ele era um cristão, na verdade ele era um católico devoto, ele não perdia um domingo na igreja. Essa ele fala assim, rapaz, eu não perco um domingo na igreja, eu não perdi. Inclusive foi o responsável por converter o C.S. Lewis. Muitas vezes ele chama o Eru, né? Que é o Deus, ele às vezes tá no Deus. Não, mas não é Eru? Não, mas. Aí Eru é esse Deus. Nomenclatura, né? Criador. Não, você tu analisa bem. Religião antiga, né? Que eles são os deuses, aqui no cristianismo seria mais ou menos os santos.
Zeus é o deus dos deuses. Sim, paralelo. Por exemplo, Zeus, né? E Deus, né? É o Deus, né? Meu Deus, né? Jeová, né? É. Deus. E assim, voltando aqui também já para essa parte do livro, né? Porque senão a gente vai pegar um tempo. A gente veio deixar aqui uma ideia de que o livro, ele vale a pena ser adquirido. Ele é um livro muito bacana para você ler, sentenças rápidas. Você acaba comprando um pouco da ideia do Georg até onde você acha que deve ser comprado. Alguns podem achar, todo mundo vai negar muita coisa dele. Olha, eu não concordo com isso aqui, não concordo com isso aqui, mas muita coisa você vai pensar, rapaz, sabia que se eu tivesse mesmo com raiva, mesmo se tivesse feito isso aqui que meu irmão ia fazer, ó, tá aí, meu irmão. E muitas vezes, meu irmão, rapaz, não vou fazer isso aqui nem a pau, tá doido, vou deixar isso aqui pra lá. E é o primeiro livro que está sendo lançado aqui, vão ser 3 livros. A Dark Side já disse. O primeiro vai ser no primeiro semestre de 2014 e o segundo no segundo semestre de 2014. Nós vamos acompanhar. O Segundo terceiro. O próximo é o King, né? O segundo é o King of Thorns, que eu acho que eles não vão também fazer a tradução do nome. E o último é o Imperial of Thorns. Eu acho que eles ainda vão continuar com o mesmo título, né? Em inglês, né? Esse título já não tem spoiler, né? Pois é, né? Eu não li ainda os dois, né? Ainda não li. Mas eu acho que essa questão é como. Eu acredito que seja ele, né? O rei, o imperador. Mas de que maneira? Né? Como? Ele vai com quem até lá? E assim, não vou dar spoiler, pessoal, mas assim, a gente pensa, na metade do livro a gente pensa, não, já entendi toda a história. É isso aqui a história. De uma hora pra outra, ó, abre o leque, assim, é uma expansão muito louca. A gente percebe que a gente não sabia de nada. Loucamente. Tem inclusive, disponível legalmente um conto que é um spin-off dessa trilogia. Sim. Ele lançou um conto. Né? Eu vi. Existe um conto, são, se não me engano, 40 páginas. E até hoje eu não vi em português, não, só encontrei em inglês mesmo. Quem sabe venha pra cá E assim, ele já terminou. Ele jogou, né? Ele já terminou essa trilogia, né? Já tá terminada. E ele já tá trabalhando numa nova trilogia que vai ser Red Queen's War, que é a Guerra da Rainha Vermelha, que vai se passar no mesmo cenário. Isso. Esperar, né? Tem ele vai falar o Príncipe dos Tolos, né? Parece que ele também tá querendo fazer, que é algo também muito paralelo. E vale a pena. O Príncipe dos Tolos seria o primeiro livro dessa nova trilogia. Né? Então, fica a dica para quem quiser comprar o livro. Prince of Thorns já fazendo mexão. Mas é porque é muito bacana, certo? Alguém tem mais alguma pergunta não spoilística, por favor, tá certo? Alguma coisa, alguém quer fazer alguma pergunta? Que a gente possa falar, eu achei muito bacana essa questão, porque você tem a impressão. Não, mas a intenção é essa mesmo. Se você perguntar, eu não li ainda o segundo nem o terceiro, mas eu digo, rapaz, eu acho que é o Georg, que é o rei e que vai ser o imperador, né? Leva a acreditar, né? Porque até as capas são belas, a arte. A capa das opções, né? Não, eu trouxe alguns, não, só trouxe um pouquinho. Tem mais alguma pergunta? Ou nós vamos logo pro sorteio? Porque a capa do King of Thorns é ele sentado no trono, né? Todo bichão lá. Todo Loki. Me lembrou, sabe o quê? Eu não sei, não é fazendo nenhum comparativo, tá certo? Entre personagens eu não gosto muito disso. Mas o Georg me lembrou o Loki Cinema, certo? Atuação com 15 anos, com 13 anos de idade, numa idade medieval. Assim, bem, uma Europa medieval bem enraizada. A lá Asgardiana, assim, não Asgardiana. Me lembrou muito isso, assim, aquele jeito. E o próprio autor disse. Olha a faca, né? O próprio autor disse que o personagem O próprio autor disse que o personagem é inspirado no Alex do Laranja Mecânica, né? Essa questão da falta de moral. Ele é inspirado no Alex do Laranja Mecânica. Ele mesmo deixou claro isso aí.
Quem já viu Laranja Mecânica aqui? Já. O que eu li assim, também sobre o livro, sobre o personagem, ele me remeteu um pouco também ao próprio Turito Nambar. Tem uma. O Anderson estava falando sobre isso aí, sobre essa questão, né? Ele me lembrou vários personagens, assim, a gente ia falar também. O Conde de Monte Cristo tinha. Conde de Monte Cristo. Vários desses personagens que são ligados à vingança, né? É bonito isso. O Jorg é charmoso, cara. Ele é um cara charmoso. Né? E ele tem aquele jeito também, a vingança de um jeito charmoso. Turito Nambar é mais a questão da. Ele não vai atrás da confusão, a confusão vem atrás dele. Por causa da maldição. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá certo? Nós já estamos assim, tipo, encerrando, a gente não quer deixar um cansativo o negócio. Vamos contar mais uma vez, cara, o vídeo do Barco falando com a gente de novo, bora? Então, eu acho que ontem, eu dei bastante, cara, ontem eu fiquei a noite todinha vendo ele. Achar que eu sou apaixonado por ele. Não, viu, Marco? Porque eu mandei um e-mail pra ele perguntando como era que se dizia o nome do personagem, né? Aí ele me responde, eu vou te mandar um vídeo daqui a 2 horas te dizendo como é que fala. Como é que fala? Porque tinha essa questão, se é no... Né, se é na região... Vamos ver primeiro esse, e aí depois a gente bota ele, que esse aqui eu acho... Não, esse aqui não é esse. Ah, você também tem um dedo torto. Como é que fez isso aqui? Você também tem um dedo torto. Acho que muita gente não viu esse. Que loucura! Que loucura! Que loucura! Deixa eu botar aqui, que loucura! É um pouquinho. Legal, né? Vamos ver de novo. A gente espera que nos próximos outros dois, quem sabe mais um evento bem maior, trazendo o Marco pra cá. Eita. Porque é uma vitória muito grande pra gente aqui na nossa região. A gente tá tendo contato com o cara que tá aqui se destacando, um escritor que tá se destacando legal, através da Toca Ceará, através da Dark Side. E aqui, cara, essa daqui, ó. O agradecimento pra gente aqui, certo? Pra você, pra todo mundo. E esse evento, assim, a gente começou a fazer, não tinha ideia do tamanho que ia se tornar, porque a gente postou, a Darkside compartilhou, e gente assim, faz aqui na minha cidade, faz aqui em João Pessoa, faz aqui em Manaus. O pessoal compartilhando só aqui na minha cidade que não tem e tal. E aqui em Fortaleza, né? Que a gente... E fique atento, a gente sempre está trazendo eventos assim de literatura, tá certo? O Sérgio aí tá sempre aí atento, passando também as informações pra gente. A gente tem muito isso aqui, a gente se esforça demais. E aqui o cenário é bacana. E tem que ser mais. Tem capacidade para mais. E eu tava perguntando ao Rodrigo justamente se a gente ia fazer mais eventos como esse, porque eu tenho uma lista de livros para fazer os eventos. E a lista de autores para chegar aí, o aeroporto tá só esperando. Hi Brazil, many thanks for the warm welcome you've given me, Prince of Thorns and Jorg Angrath. Brazil has been the most enthusiastic release so far, I'm very grateful. I should say thank you to Dark Side Books for producing such a lovely hardback volume, and thank you to Toca Ceará for holding this event. I hope you all have a great time and enjoy the book.